Moçambique, vamos dar uma volta agora sim para conversar com o nosso primeiro convidado. Exatamente. José Paulo Faro, seja muito bem-vindo ao Vidas em Direto. O microfone. Obrigado. José Paulo viveu e estudou no México e em Cuba, né, Havana? Vivi em Cuba, vivi no México, Exato. e em Espanha. Exatamente. E a partir dos anos 80, não é, entra para a área de comunicação social. É à volta disso, final dos anos 70, princípio dos Exato, anos 80. exatamente. E, entretanto, depois disso, nos anos 90, começa a interessar-se pelo marketing político. O que é que lhe fez se interessar por essa área? Eu sempre me interessei por política, sempre vivi a política, sempre tive a ver alguma coisa com política, sempre tive um lado também político, sempre tive o meu lado na política. Sim. E sempre gostei de política, não é? E quando resolvi que o meu ciclo de vida no jornalismo acabava, caí na consultoria política, na consultoria de marketing político, que é uma ocupação que eu tenho desde o final dos anos 90, à volta disso, embora de algum modo já fizesse algumas coisas antes, mas pronto, desde aí, mais ou menos desde aí. 20 anos a trabalhar em órgãos de comunicação? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Quando é que começa então a preparar o terreno para esta onda do marketing político? Eu não comecei a preparar o terreno, Dudas. Eu fui, a pouco e pouco, fui interessando. Eu sempre gostei do ambiente dos bastidores da política. Okay. Eu fazia no jornalismo, fazia muito política no jornalismo. Ou seja, cobria muito política. E sempre os bastidores da política sempre foi uma coisa que me interessou. Sempre acompanhei muita campanha eleitoral em Portugal e fora, etc. Portanto, aqui foi uma coisa... Eu não preparei a entrada do marketing político. Foi uma coisa que gradualmente aconteceu e foi acontecendo a pouco e pouco. Portanto. Mas podemos dizer que o seu pai teve alguma influência nisso? Os meus pais tiveram, porque o meu pai era Eles também estavam virados à política? O meu pai foi uma pessoa que foi opositor ao antigo regime, portanto a política foi uma coisa que em minha casa se vivia no cotidiano, quer dizer, desde que eu nasci, eu sou dos anos 60, portanto o 25 de Abril deu-se em 74, portanto a minha infância foi vivida, digamos, com a política presente em casa, de alguma maneira, não? Às vezes em surdina, outras vezes menos em surdina, mas o meu pai tinha atividade, digamos, política, opositor ao regime, etc. Portanto, a política fazia parte do meu dia-a-dia, não é? Exato. Sempre interessou-se por política? Sempre, desde sempre. Em algum momento interessou-se também por um cargo político? Não. Porquê? Curiosamente nunca tive. Tive militância política, mas nunca tive desejo de fazer carreira política na minha vida. Mas o que é que está por detrás? Não sei, mas nunca tive nada que me levasse a ter essa motivação. É uma boa pergunta, olha, nunca me fizeram essa pergunta, eu se calhar nunca me fiz essa pergunta, e agora que você me está a fazer, olha, nunca pensei nisso, Mas se chegasse a uma proposta? Não pensei. Também não? Nem pensei nisso. Prefiro ter ideias, prefiro aconselhar, prefiro estar do lado, digamos, discreto, do que estar muito visível. Eu acho que a descrição hoje em dia é uma virtude. Exatamente. Dirigiu também alguns documentários, não é, televisivos? Dirigi. Exatamente. Falo do Enigma Cubano, foi em 95. O que é que falava, o que é que retrata neste documentário? Foi um documentário que, aliás, é feito pelo meu pai, aliás, é escrito pelo meu pai. Sim. E apresentado pelo meu pai, curiosamente, porque decidimos que seria lá apresentá-lo. No fundo, o Enigma Cubano é isso, como é que um país a 90 km dos Estados Unidos resistiu, na altura isso foi feito em 95, não era assim? Sim, 95. 95? Exatamente. 95, 25 de abril é que foi 97. Portanto, sei lá, 59, 60... 40 e tal anos, como é que resistiu, na altura de 40 e tal anos, a todas umas circunstâncias que eram adversas. No fundo, o enigma era esse, como é que um país resistiu em circunstâncias adversas. Sim. E sobreviveu a tudo. No fundo era isso, o enigma cubano tinha a ver com isso. São 2 documentários de 50 minutos. São 2 documentários, foi exibido na SIC, nessa altura, em 96, penso eu. Qual foi o momento, olhando para aquilo que foram uns pouco mais de 20 anos de carreira, qual foi o momento que já considerou como auge?
Da minha carreira como jornalística, Exato. quando tive a oportunidade de fazer reportagens, eu ocupei muitos cargos de chefia no jornalismo, mas onde eu me senti realizado foi fazer reportagem. Porquê? Reportagem e jornalismo de investigação. Porque é o que eu gostava. Porque era de facto o que eu gostava. Era de facto o que eu gostava. Fiz várias reportagens, fiz várias reportagens de investigação, até de alguma investigação histórica. Isso é o que eu de facto gostava de fazer. Exato. Mas dada por vários condicionalismos, por várias circunstâncias, fui obrigado a ocupar cargos de chefia, que ocupei, de edição, de chefia de redação, de direção, até de administração, que me levavam a não fazer tanta reportagem como eu, a certa altura, quis fazer, mas talvez onde me realizei mais foi fazer reportagem. Isso foi, inevitavelmente foi. Duas áreas, não é, que trabalha atualmente numa e já trabalhou noutra, fala de jornalismo e agora marketing político. Consegue reparar alguma relação ou alguma ligação entre estas duas áreas? Consigo. O marketing político até há alguns anos, e eu estou a situar o marketing político, o Brasil é um bom exemplo disso. Sim. O Brasil é o grande exemplo disso. O marketing político tinha uma componente jornalística até final dos anos 80, tinha uma componente jornalística muito forte. E a certa altura foi introduzida uma linguagem publicitária, ou seja, casou uma linguagem publicitária. Portanto, a relação será essa. Há uma componente jornalística no marketing político, hoje em dia menor do que existia antes, mas ainda existe. Obviamente, a componente publicitária talvez seja superior, mas existe uma componente jornalística no marketing político, isso existe. Atualmente envolvido alguma parceria estratégica entre três países, portanto, Brasil, Portugal e Moçambique. Porquê destes três países? Eu vou dizer, eu trabalho em Portugal, eu trabalho no Brasil ainda, menos, cada dia menos, por razões óbvias. E gostava de trabalhar em Moçambique. Não descubro trabalhar em Moçambique. E o que é que faz com que olhe para Moçambique como um espaço que poderia, em algum momento... Eu vou lhe dizer uma coisa e juro, dou-lhe a minha palavra de honra, eu não gosto de jurar é uma coisa... Não estou a dizer isto por simpatia, nem por estar aqui na vossa casa. Eu acho Moçambique dos países mais fantásticos que eu conheci na minha vida. Acho um país, aliás, o meu pai sempre me disse, se fores a Moçambique, vais gostar muito de Moçambique. Eu vim a Moçambique pela primeira vez há um ano. E desde lá já vim 5 vezes. Já vim cá 5 vezes. E eu gosto muito de Moçambique. Sob todos os aspectos. Acho um país interessantíssimo. Acho que é um país que tem umas potencialidades notáveis. Acho que às vezes, se me permitem meter a foice sem ser a alheia, acho que o moçambicano às vezes é algo pessimista. Porque o Moçambique, se você olhar Moçambique, eu aponto-lhe 4, 5 razões para que o moçambicano seja otimista. 4, 5 razões. E eu digo, os recursos naturais. Sim. O gás, o petróleo, os próprios diamantes. Aproxima um pouco mais? Areias pesadas. Sim. E uma coisa extraordinária, que é a posição geoestratégica de Moçambique. Exatamente. Que é uma banda sobre o Índico, que hoje em dia tem um valor incomensurável. Incomensurável. E acho que Moçambique isto não é um slogan, nem é uma frase feita, nem é... Eu acho que Moçambique pode ser um país de futuro. Pode, de facto, ser um país de futuro. E não tem os defeitos que muitos outros países africanos têm. E muitos outros países de expressão portuguesa têm, que eu conheço bem. Muitos outros, não vale a pena estar a dizer quais, mas não vale a pena, mas que muitos outros países, e não é só um, muitos outros países de expressão oficial portuguesa têm. Eu acho que Moçambique e Cabo Verde são dos países de expressão oficial portuguesa em África, talvez dos países, e são países completamente diferentes, não é? Sobre todos os aspectos, mas são os países, apesar de tudo, mais bem resolvidos e com mais perspectivas de futuro. Exatamente. Quando falamos em Moçambique, não é? Portugal e Brasil, falamos de 3 continentes, culturas diferentes, maneira de atuar também diferentes. Há alguma necessidade, não é, naquilo que é a estratégia política ou das consultorias, né,
que o José Paulo tem vindo a dar de adaptar cada uma das estratégias a cada um destes pontos? Claro que sim, são coisas com... Apesar da língua... Exato, eu faço campanhas no Brasil, mas também fiz no Chile e na Argentina, etc. Pronto. Mas, apesar da língua ser a mesma, não é? Embora na Guiné é complicado, porque a Guiné, eu fiz campanha em dialeto também, não é? Sim. Pronto, aí a língua é um bocado mais complicado, mas apesar da língua ser a mesma, há idiosincrasias totalmente, cada um tem a sua idiosincrasia, não é? Aí as coisas não são iguais, nem podem ser tratadas iguais, nem de perto nem de longe, nem de perto nem de longe. Então, alguma necessidade de beber um pouco mais sobre a cultura de cada um destes pontos? Completamente. Você tem que realizar... Eu acho que antes de nós estarmos no país, antes de começarmos a trabalhar no país, temos que fazer quase um banho de imersão nesse país, temos que perceber o país, não só a política do país, não só como funciona, só quem manda, quem tem influência, quem deixa ter influência, não. Temos que beber o país, temos que sentir o país, como é que funciona, quais são os hábitos, quais não são os hábitos, tentar sentir, fazer um raio-x do país a todos os níveis, não só político, não só económico, mas um pouco os usos, os costumes, as tradições, as reações das pessoas. Por isso é que eu trabalho muito com uma base científica, que são os estudos de opinião. Eu acho que são essenciais hoje em dia, embora eu não dispenso o que eu chamo o faro. Não é? O faro de cada um. Eu acho que muitas vezes é complementar ao estudo de opinião. Estudos de opinião são necessários hoje em dia, e bem disse, sobretudo por estes avanços e esta globalização que nós temos estado a assistir. Quando é que José começa a perceber a necessidade do marketing político, ou quando é que os Estados começam a perceber a necessidade de se fazer um marketing político? Eu acho que o marketing político é essencial, Dudas. Eu acho que é essencial. Mas isso desde o início da concepção da política como tal? Não. Há uma velha frase que é do Ogilvy, que é comunicar não é como falamos, é comunicar como nos entendem, não é? Dizem que o marketing político, a primeira grande... O marketing político teve visibilidade no debate entre o Kennedy e o Nixon nos anos 60, 1960, que foi a primeira grande... onde o marketing político se mostrou. Talvez tenha sido, eu tenho algumas dúvidas que tenha sido aí. Agora, os políticos perceberam que têm que comunicar, e cada dia mais têm que comunicar. E comunicavam pela rádio, começaram a comunicar utilizando os jornais, utilizando a rádio, a televisão. Hoje em dia as redes sociais são um instrumento fundamental. É verdade. Fundamental. O online hoje em dia, eu, durante muitos anos, é um bocadinho descrente, hoje em dia estou rendido ao online. Acho que o online é uma coisa fundamental. De facto, não. Portanto, acho que o marketing político faz parte da política hoje em dia. Mas o marketing político que era feito antigamente teve as suas transformações? Verifica? Teve. Mas um político que disser assim: eu não quero saber do marketing político, está-lhe a mentir. Está-lhe a mentir redondamente. A primeira coisa que ele acorda, pensa quando acorda é: o que é que eu vou fazer hoje, como é que eu vou fazer, como é que eu vou passar a minha mensagem às pessoas. O marketing político, no fundo, é isso, é como passar a mensagem. Qual é o objetivo nosso quando temos que tratar de um candidato, ou de um político, ou de um governo? É potenciar o lado bom, eu vou usar uma expressão que eu não gosto, do cliente, e esconder ou atenuar melhor as coisas menos boas desse cliente, digamos assim. O marketing político é isso, do nosso ponto de vista, é o que nós fazemos, é isto. Ou seja, potenciar as coisas boas, atenuar as coisas más. E comunicá-las, e saber comunicar as coisas boas, não é? E saber como comunicar as coisas boas. Exato. No fundo, o marketing político resume-se a isto. As pessoas têm a ideia do marketing político que é isto, são um bando de aldrabões, não é? É verdade, eu sei que é verdade. É um bando de aldrabões. É verdade, é um bando de aldrabões que vem aqui enganar o eleitor, não é? Quer dizer, se alguém engana alguém, é o político, para começar. Não é uma... Exato.
São coisas E diferentes. também depende do marketing. Há candidatos com que eu não trabalho. Há candidatos, graças a Deus, que eu não trabalho. Recuso-me a trabalhar. As pessoas têm que ter o mínimo de credibilidade. E acredito que a maior parte dos meus colegas o faça. Acredito que sim, não tenho qualquer dúvida que sim. Mas quer dizer, nós no fundo somos consultores, somos conselheiros, somos o advisor no sentido lato do termo, somos um pouco mais do que isso, não é? Exato. Desde que o José começou a falar-nos aqui do marketing, não é político, o presidente ou os políticos têm que acordar e saber o que vão falar, o que vão pensar. O que me ocorreu logo à cabeça foi, fiz assim, ao alto, uma comparação entre o Obama e o Trump. Parece-me que o Trump está nem aí para isso, não está... Parece Há que a não maneira está. dele. Talvez seja, mas essa maneira é muito estranha. Mas você acha que aquele... Eu acho que a diferença é o seguinte. Eu ainda falava disso ontem com um amigo meu moçambicano e com um amigo meu português. O que nós achávamos que era espontâneo no Obama também não era. Exatamente, sim, também era marketing, claro. Há uma foto fantástica do Obama que é num corredor, não sei se já viu, Sim. em que um assessor está-se a pesar e Exatamente. ele põe o pé na balança. Exatamente. Aquilo não é espontâneo. Claro que não. É verdade. Mas é lindo, aquilo é fantástico. As pessoas riem-se imenso, que ele é um brincalhão. Exato. Mas obviamente que aquilo Uma não é máquina a espontâneo. funcionar por detrás. Aquilo é alguém que teve a ideia, que Sim. produziu a fotografia e a fotografia foi um sucesso, não é? Exatamente. Em algum momento, José, esta questão do marketing político traz a ideia real que um dirigente político está com o povo. A partir do momento que, por exemplo, não se pensa que um presidente ou chefe de Estado possa ter atitudes como esta do Obama, como qualquer outra do Marcelo Rebelo de Sousa ou do Jacinto Filipe Nunes, uma atitude meio que nobre, e tem essa atitude e o povo vê. Será que com isto conseguimos olhar para este marketing político também como uma ferramenta de aproximação e dessa sensibilidade do povo? Eu acho que a opinião pública hoje em dia, percebe quando é genuíno e quando não é genuíno. Eu dou-lhe o caso do Marcelo Rebelo de Sousa. Exato. Aquilo é genuíno. Com certeza. Aquilo é genuíno. Eu conheço razoavelmente bem. Parece. Não sou propriamente grande admirador e fã, embora o respeite e tenha muita consideração intelectual por ele, mas não é propriamente o meu modelo de político. Ou de exercício de presidência. Mas, digo uma coisa, aquilo é genuíno, aquilo é ele. Aquilo é ele. É exatamente o Marcelo Rebelo de Sousa que eu conheço há 20 ou 30 anos. É o mesmo, não mudou rigorosamente em nada. Exato. Em nada. E isso as pessoas sentem. Eu vi imagens dele aqui em Moçambique, e como vejo em Portugal, que é uma coisa extraordinária. Extraordinária. E aquilo é genuíno, é ele. Ele faz aquilo com à vontade e com naturalidade. Aquilo é ele. Não há ali artificialidade, não há nada. É ele. É ele. Lançou recentemente um livro, não é? Marketing político, noções e outras histórias. Esta obra não é bem um manual técnico, mas partilha experiências vividas por si ao longo destes mais de 10 anos como marketeer. Por que decidiu, neste momento, escrever esta obra? Ou lançar a obra? Que Eu talvez já tenha tinha escrito pensado em neste escrever momento. isto há uns tempos. E o meu medo, em Portugal não há marketing, ou seja, há muita gente que acha que faz marketing político. Na minha opinião, sem querer ser pretencioso, acho que há muito pouca gente a fazer marketing político. Talvez haja a fazer consultoria política, que é um bocadinho diferente. E eu estava em Portugal, portanto não estava a trabalhar, tinha vindo do Brasil e achei, digo assim, vou escrever um livro em que exponho algumas ideias, mas não quero fazer uma coisa densa, chata, pesada, nem pretenciosa. Exato. O meu medo era fazer uma coisa pretenciosa, dizendo, eu sei, eu fiz, eu aconteci, eu não sei o quê. E tentei fazer uma coisa leve, ao mesmo tempo que falava das ideias que eu tenho, contava histórias e episódios a propósito dessas ideias, Ludmila. E foi o que eu tentei fazer. Houve várias pessoas, dei a ler a 3 ou 4 pessoas, foram decisivas para eu publicar ou não. Na altura, o meu pai, que ainda era vivo, ou o professor Mário Mesquita, que me prefaciou
fez o favor de me prefaciar, um dos prefácios é dele, e mais uma ou duas pessoas, que sinceramente, de forma sincera, eu percebi que me disseram, sim senhor, gostaram do livro e eu publiquei. Exato. Mas não foi assim nada planeado, foi um bocado uma ocupação de tempo. Muito bem. E as reações têm sido boas. Até agora, não sei se por simpatia das pessoas ou não, mas têm sido boas. E eu, em princípio, vai ser lançado em Moçambique, pela Wana Mídia, que tem os direitos, a quem eu cedi os direitos para Moçambique e para Angola. E, em princípio, vai ser lançado em Moçambique até ao fim do ano. Vamos ver se em Moçambique também acham o livro com algum interesse ou não. Não, nós, em particular, já nos interessou, não necessariamente por estar ligados à comunicação, mas porque tem algum interesse. Queremos dizer que essas questões políticas nós não descuramos. Qualquer cidadão, de forma direta ou indireta, tem que procurar perceber, de certa forma, como é que uma e outra coisa funciona. E quero acreditar também que nós, em termos de leitura, estamos bem melhores daquilo que nós estávamos já há alguns anos. De uma leitura corrida, assim, do livro, deu para perceber que a televisão também tem o seu impacto na comunicação. De que forma? A televisão, até há muito pouco tempo, era quase tudo na comunicação, não é? Então, no Brasil, era de uma importância enorme, até ao surgimento em peso das redes sociais. A televisão chegava onde mais nada chegava, não é? No Brasil, as campanhas eleitorais, a televisão tem dois formatos. Tem o formato do tempo de antena, que eles chamam horário eleitoral gratuito, que vocês no Brasil, em Moçambique também têm, não é? Penso eu. E tem outra coisa que tanto em Moçambique como em Portugal não existe, que é o anúncio. Portanto, é o spot. Portanto, no meio do anúncio, da grelha de anúncios ao sabonete, ao relógio, à viagem, durante a campanha aparece um spot de promoção do candidato. Sim. Portanto, há uma presença muito grande. E era na televisão, durante muito tempo, no Brasil, que se decidiam as campanhas. Tanto a nível de propaganda, como a nível de debates. Os debates no Brasil ainda têm muito peso. Ainda tinham, até há 2014, teve muito peso. Agora o Brasil é uma incógnita, porque está a viver. É verdade. Vai-se lá saber o que é que o Brasil vai ser. O que é hoje, o que é amanhã, o que é que vai ser depois de amanhã. Aquilo hoje em dia é uma incógnita total. Mas a televisão tem um peso determinante. Há uma coisa muito curiosa, eu vou-te contar uma história muito rapidamente, que é o seguinte: o famoso debate de Kennedy-Nixon, nos anos 60, que eu falei há bocado, quem viu o debate na televisão, a maioria disse que o Kennedy ganhou o debate. Quem ouviu o debate só na rádio, diz que o Nixon ganhou o debate. Ok. Portanto, veja como a televisão tem importância. Exato. Porque no debate o Nixon não parava quieto, porque tinha um problema na perna e suava muito. Portanto, a imagem que ele passava era má, tudo isto tem influência. Mas se calhar a argumentação era melhor. Mas as pessoas prenderam-se, não foi com a argumentação do Nixon, foi com a postura e com a imagem que ele estava a passar. Na rádio não tinham imagem, só tinham argumentação, achavam que ele tinha ganho o debate. Portanto, veja o peso que a televisão pode ter. Eu penso que este episódio define bem a importância da televisão. Exatamente. Quando falamos em avanços, não é, da tecnologia, olhamos também um bocadinho para aquilo que é a existência de redes sociais, os telemóveis, que qualquer um tem acesso às redes sociais a qualquer momento, a qualquer hora. Em Moçambique é uma coisa extraordinária. Moçambique tem 10 milhões de telemóveis, não é? 10 milhões de telemóveis para uma população de 20 pouco mais de 25, não é? Exatamente. Extraordinário. E muita gente agora usa redes sociais para comunicar. Acredita que a televisão pode vir a perder este seu lugar na maneira de divulgar as campanhas? Eu acho, embora não sejam redes sociais? Eu acho que a televisão tem que se adaptar. Ok. A televisão tem que se adaptar nas campanhas eleitorais. A televisão, nós temos que colocar na televisão uma linguagem próxima da linguagem que utilizamos no digital. Ou seja, não podemos ter duas linguagens. Exato. Temos que ter uma linguagem... Falsa percepção e direta. Exatamente. Eu fiz em 2014 uma campanha no Brasil, sim, para governador, que nós começámos a fazer uma coisa que resultava muito, que é nós tínhamos o tempo de antena e a seguir continuávamos na internet. Ok, e as pessoas todas migravam. O candidato, todas não, mas nem pensar. Mas tínhamos, já era significativo.
Nós acabámos o tempo na antena e a dizer assim, e agora se quiser conversar com o candidato, façam estamos um hangout com o candidato no site tal. Sobre saúde, suponho. E ele estava uma hora a falar com as pessoas. Portanto, ou seja, pode ser complementar à televisão. E cada dia vai ser mais complementar à televisão. O que é que as redes sociais funcionam numa campanha? Funcionam hoje em dia, são uma... Você hoje em dia, não sei hoje em dia como é em Moçambique, mas por exemplo, na Europa e no Brasil, os comícios praticamente não existem. Para passar a mensagem às tropas, digamos assim, para passar um argumento, são as redes sociais. Servem para isso, basicamente. A rede social ganha algum voto? Não sei se as redes sociais ganham voto. Agora podem suster a perda de votos e pode também, o chamado lado B das redes sociais, que existe. Todos nós dizemos que não existem, que é uma coisa indecorosa, e mas que existe sempre, e todas as campanhas têm o seu lado B, pode destruir adversários ou pode beliscar muitos adversários. Porque um boato lançado numa rede social é uma coisa, quando é lançado e bem lançado, ou mal lançado, no caso, é uma coisa terrível, que pode causar muito dano, como nós vemos até no dia-a-dia, não é? Nós vemos boatos lançados por redes sociais, são boatos que ficam. É verdade. Ficam, não é? As redes sociais têm esse perigo, não é? Sim. Portanto, as redes sociais são importantes no sentido de são complementares à televisão e as campanhas offline, o outdoor, o folheto, etc., é complementar ao online, às redes sociais, ao online. Portanto, o offline é complementar ao online e o online é complementar à televisão. Eu vejo hoje em dia as coisas mais ou menos assim. Diga-me se estiver errado. Não está de certeza. A era digital, de certa forma, forçou-lhe a caminhar para este lado, visto que algumas formas clássicas de poder lidar com a comunicação ainda prevaleciam naquilo que eram as funções suas fazer comunicação? Não, eu estou rendido, eu estou rendido ao digital. Eu estou rendido ao digital. Eu vou dizer, eu estou envolvido em duas ou três campanhas na Europa, que hoje em dia são basicamente campanhas digitais. São basicamente campanhas digitais. Mas de maneira alguma dispensa-se algumas formas técnicas de fazer campanha? Não, nem pensar. Só que a estratégia é montada no digital. Okay. E quem não perceber isso hoje em dia, quem ficar agarrado ao velho tipo de campanha, do outdoor, do tempo de antena, do discurso, esqueça. Já não vai lá. Já não vai lá. E isto é rápido, isto é um rastilho pobre. Isto foi, você repara, isto foi em 5, 6 anos. Eu vi no Brasil. De 2010 a 2014 foi uma mudança radical. O Brasil foi radical. Participou em ou trabalhou, não é? Em mais de 20 campanhas. No Brasil, sim. Sim, no Brasil, exatamente. Tem alguma que se tenha orgulhado de ter feito? Eu lembro praticamente todas. Até da única que perdi no Brasil. A única que perdeu, qual foi? Foi a do senador Delcídio do Amaral, o famoso senador Delcídio do Amaral. Foi a última campanha para governador que eu fiz, foi a única que eu perdi no Brasil. Mas orgulho de ter feito, porque foi uma campanha estrategicamente correta. Só perdemos porque o senhor, pelos vistos, estava envolvido na famosa Operação Lava Jato e a certa altura era impensável. Perdemos ainda com 47%. Apesar de tudo. Exato. Não é assim mau. Não é assim tão mau. Mas foi. Mas tive a campanha que eu gostei mais de fazer no Brasil foi uma campanha que eu fiz numa cidadezinha do Maranhão de 50 mil habitantes ou 40 mil habitantes. Foi a campanha talvez que eu tenha gostado mais de fazer no Brasil. José Faf, mesmo para terminar, uma das questões que não quero calar é: contesta a exportação de modelos. Isto pode não correr de forma desejada. A exportação de modelos em marketing político? Exato, sim, para cada completamente. Não resulta. Eu não digo que você não possa adaptar uma ou outra peça,
num ou outro lugar. Adaptar. Agora, Exatamente, exportar tentar fazer um modelo, ajuste, né? nem pensar. Aquilo que é. As realidades são sempre completamente diferentes. Se por muito parecido que ele chegue aqui e diga assim, isto é para Moçambique, é igual a não sei o quê, ou a Beira é igual àquela cidade onde eu fiz uma campanha, na Argentina. Não é igual. Não pode ser igual. Há sempre diferenças. Sempre diferenças. Sempre diferenças. Quem quiser isso, quem disser isso e quem fizer isso, ou tem só pode fazer por dois motivos. Ou é incompetente ou é preguiçoso. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Eu já volto a dizer que eu acho que vai ser lançado aproximadamente dentro de um ano, não é? Até ao fim do ano. Até ao fim do ano. Até ao fim do ano. A Ana Mídia, eu cedi os direitos à Ana Mídia para Moçambique e para Angola. Ok. Muito bem. E eu quero agradecer. Foi um prazer enorme receber. Não, nunca esperei vir aqui à STV, que eu tenho em casa, em Portugal, em Lisboa, tenho Sim. a STV Notícias, exatamente. Tenho a STV Notícias, exatamente. De vez em quando lá passo. Oh, que bom. Muito Mas o obrigada. Tavdes não passa lá, para não? Mas o quê? O Tavdes passa lá, não. Sim, o programa passa. Passa? Sim, sim, sim. Então, vou andar para trás e ver. Exato. Muito obrigada. Foi um Eu é prazer que enorme agradeço. receber. Ludmila, tudo, muito obrigado. Muito obrigada. Até a próxima.